Uma boa tarde a todos. Como a Marília já me apresentou, meu nome é Cláudio Deodato Simões, eu sou investigador de polícia da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Há 13 anos. Eu trabalhei no Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos, o GARRA, durante 8 anos. Por mais de 2 anos na Delegacia de Roubo a Bancos do DEIC e hoje estou no DECAD, que é o Departamento de Capturas e Delegacias Especializadas na Unidade de Inteligência Policial. Eu sou investigador que efetuou aqui no estado de São Paulo a última prisão do senhor Laécio Rodrigues de Oliveira, junto com o senhor Valnick Bueno, que foi o seu comparsa no crime aqui da FAU. Eu vou passar para vocês algumas impressões do lado policial, as minhas impressões sobre tudo o que está acontecendo e o que aconteceu. Me interrompam se acharem necessário para fazer qualquer questionamento. Tá? Vamos lá. Embora não tenha na mídia o mesmo destaque que outros crimes, o furto de obras raras ocorre com mais frequência do que se imagina. O dano causado por esse tipo de delito ao patrimônio histórico e cultural é considerável, uma vez que apenas uma pequena parcela do que é subtraído é recuperado. Eu vou passar para a parte do crime. Muito se falou aqui sobre eficiência policial ou mesmo a legislação. Então, eu vou passar um pouquinho da legislação para vocês. Tá? Esse tipo de crime normalmente se insere em 3 artigos, né? Pode ter vertentes, tá? Mas normalmente no artigo 155, que é o furto propriamente dito. Tá? Se vocês puderem observar, inclusive, um furto simples tem uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. Na atual legislação, crimes apenados até 4 anos são afiançáveis. Então, se o indivíduo for detido, mesmo em flagrante e conduzido ao distrito policial, ele vai ser liberado pagando a fiança no mesmo dia. Ele vai sair pela porta da frente, antes que os policiais, inclusive. Que a nossa parte burocrática é pesada. Nós temos o artigo 157. É uma parcela pequena do que ocorre. O artigo 157 é o roubo. Ocorreu em alguns casos. É mais difícil, é mais raro ocorrer esse tipo de crime relacionado a obras raras. Já aconteceu? Já aconteceu em Campinas. Certo? Houve um arrebatamento, indivíduos armados, e as obras foram subtraídas. Então, muita gente aqui falou de roubo. Eu estou colocando isso para diferenciar para vocês o que é furto e o que é roubo. Roubo é aquela ação em que se exige uma grave ameaça, né? Normalmente com o uso de armas de fogo. O furto não. O furto é a subtração. Passamos para o artigo 180. Eu estou falando rapidamente, pessoal, porque tem muita coisa para falar, só para não tomar muito tempo. Artigo 180 é o artigo da receptação. Tá? Temos o mesmo problema do furto. As penas são pequenas. O mesmo ocorre com o crime de receptação. 1 a 4 anos. O receptador, no caso, vai sair pela porta da frente, se for um crime de receptação propriamente dito. No caso do furto qualificado ou da receptação qualificada, até 8 anos. Mas, infelizmente, vocês devem ver isso na mídia, a audiência de custódia está liberando muitos dos criminosos no dia seguinte, mesmo com penas superiores a 4 anos.
Então, às vezes você tem a própria legislação libera afiançável no mesmo dia, ou, se é mais pesado, vai para a audiência de custódia e ele é liberado do mesmo jeito. Entendeu? Então, a dificuldade da polícia em atuar nos casos é muito grande. Nós esbarramos na legislação. Isso nos engessa um pouco. Passa uma impressão de ineficiência do órgão policial e até de impunidade. Mas a polícia faz o que pode. Nós fazemos mais até do que vocês imaginam. Falar de estrutura aqui de instituições públicas, né? Eu estou falando com vários funcionários públicos aqui, todos temos dificuldades orçamentárias, todos temos dificuldades de estrutura, né? Então, isso fica evidenciado aí, e também a legislação não nos ajuda nesse aspecto. Vamos passar para características do crime. Como eu disse, a parcela que envolve violência é muito pequena, que é o artigo 157 de roubo. Então, raramente envolve violência, né? Ocorreu no Instituto de Botânica em São Paulo, em fevereiro de 2012, e o Centro de Ciências e Letras e Artes de Campinas, em agosto de 2013. Tá? Nesse caso, foi o artigo 157, foi o roubo propriamente dito. O crime é planejado, raramente de oportunidade, e exige um conhecimento. Então, o criminoso, ele planeja a ação, ele pesquisa a instituição, ele faz um levantamento do local e ele, muitas vezes, tem o conhecimento do que ele vai furtar. Então, não necessariamente o mesmo indivíduo faz o levantamento da instituição, das instalações da instituição, da obra a ser o objetivo do furto, e um outro vai lá para fazer efetivamente o furto. Tá? Pode acontecer. Baixo risco e alto retorno. Vejam vocês, o risco de um furtador de livros é muito pequeno. Nós estamos falando de bibliotecas, ambientes com, até certo ponto, uma segurança frágil, um controle, às vezes, deficitário, um risco de confronto com a polícia muito minimizado, e o retorno é muito grande. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um ladrão, um furtador no caso, que corta um caixa eletrônico, que já foi a minha especialidade, corta um caixa eletrônico, ele precisa de estrutura, ele precisa de pessoal, ele precisa de material, o risco de confronto com a polícia é iminente, e às vezes a recompensa daquele furto é menor do que a que ele vai ter aqui. Então, ele vai cortar um caixa eletrônico para ganhar menos do que ele vai ganhar com uma estrutura muito menor e um risco muito menor. Então, nós estamos falando disso aqui. O risco dele ser pego, ou haver um confronto, ou complicações, é muito pequeno em relação a outros tipos de crime, ou até mesmo furto, né? E o retorno dele é muito alto. Dependendo do que ele furtar, vocês sabem melhor do que eu. Eu não sou dessa parte de livros. A minha parte é polícia. Mas vocês sabem mensurar melhor do que eu o quanto uma obra dessa pode custar no mercado negro, ou até dito formal. Frequentemente ocorre por encomenda. Não digo sempre. Mesmo porque nem sempre há uma demanda grande. Nós pudemos presenciar nos últimos casos, inúmeras obras foram
furtadas, né? No caso da UFRJ, eu acredito que são de 500 a 600 obras que foram furtadas dos acervos. Então, não há uma demanda de encomenda para suprir isso. Neste caso, foram furtadas as obras para posteriormente serem repassadas a receptadores nacionais e internacionais. Mas frequentemente ocorre por encomenda. Receptadores especializados, né? Colecionadores nacionais e internacionais solicitam a essas quadrilhas aquele tipo de obra específica, para que ela seja o objetivo do furto. Mutilação de obras. Muitos já falaram aqui a respeito disso, de mutilação de obras. A obra em si nem sempre é o objetivo do furto. E sim, às vezes, uma gravura ou um conteúdo que aquela obra dispõe é o objetivo do furto. Então, ele simplesmente mutila a obra, destrói a obra. A chance disso ser recuperado, mesmo que a parte mutilada seja recuperada, o dano é irreversível. Você já destruiu o livro. Né? No caso da FAO aqui, eles arrancaram o miolo do livro da capa. Largaram a capa lá e levaram só o miolo do livro. Né? Então, por mais que nós consigamos recuperar esses itens, o dano já é irreparável com essa mutilação. Há um forte mercado nacional e internacional. Por que eu digo isso? Algumas pesquisas durante a investigação levaram alguns nomes de colecionadores particulares, leiloeiros, até sebos que comercializam isso implicitamente, né, no mercado negro. E na parte internacional, no cumprimento de mandado de busca na residência do Laécio, foram encontrados diversos envelopes endereçados a uma pessoa dona de um sebo, uma casa de antiguidades na Bélgica. Então, há um forte mercado, tanto nacional como internacional, e nos manuscritos dele, apreendidos na casa dele, alguns nomes e algumas instituições, alguns endereços estão relacionados. Isso tudo foi analisado pessoalmente por mim. Todos esses dados, telefones, nomes, endereços e tudo isso foi repassado a quem de direito. Vamos passar para características dos criminosos. 2 tipos de criminosos: o que furta, propriamente dito, e o receptador. Podem se confundir em um determinado momento. O que furta é o que realiza a ação, o receptador é o que recepciona, teoricamente. O furtador pode ser determinado como receptador, mesmo porque, se ele foi encontrado, como aconteceu no caso em si, de posse de livros pertencentes às universidades, e não há subsídios que o coloquem na cena do furto, ele só vai entrar como receptador. No caso da UFRJ, há indícios que ligam ele à prática, mas não há imagens, não há testemunhas, não há controle de entrada. Então, nós não temos como colocá-lo na cena do crime. Uma coisa é o que achamos ser, outra coisa é o que pode ser provado. Então, se ele foi encontrado com as obras pertencentes ao FRJ, à FAO, ele entra, no caso da FAO, diferente. Nós temos imagens, nós temos um controle, né?
algumas vinculações que foram feitas durante a investigação, que eu vou colocar para vocês aqui. Mas, então, é isso. O furtador pode ser enquadrado como receptador, por não haver indícios que o coloquem na cena do crime como o real furtador. Normalmente, os criminosos têm um bom nível intelectual e de inteligência. Isso foi demonstrado, eu pessoalmente conversei algumas vezes com o Laércio. Ele é inteligente, extremamente inteligente. É um psicopata, mas é extremamente inteligente. Fala muito bem, articula bem, né? Tem um bom nível intelectual, disserta sobre vários assuntos com naturalidade. Funcionários cooptados. A gente falou aqui muito disso. O fator humano é um dos problemas que nós temos. O elo humano é o elo fraco, infelizmente. Funcionários podem ser cooptados, vigilantes, faxineiros ou das próprias instituições. Muito provavelmente foi o que ocorreu na UFRJ. A biblioteca estava em reforma. Eles adentraram e escolheram o que queriam, né? Muito provavelmente, funcionários foram cooptados. Há provas em relação a isso? Não. Eu não posso afirmar. É uma dedução. Mas o fator humano, infelizmente, é o elo fraco da história. Pode ser cooptado, pode ser prometido uma vantagem ilícita, né? Inclusive, há informações que no Palácio do Itamaraty foi cooptado um dos funcionários durante o furto que ocorreu em 2004. Especialização. Volto a falar do Laércio. Ele fez biblioteconomia para cometer crimes. Ele sabe o que fazer. Ele sabe o que furtar. Né? Então, o cara começou, antes de fazer a faculdade, ele já furtava. Ele foi fazer a faculdade para quê? Para se especializar no assunto. O caso da USP. Eu vou falar bem rapidinho aqui, que senão não vai dar tempo. A demanda chegou para mim, da diretoria do meu departamento. Quero aproveitar e agradecer ao meu diretor, Dr. Oswaldo Nico Gonçalves, muitos aqui o conhecem, né, pela oportunidade de estar aqui e por ter me passado essa demanda. Rapidamente nós viemos aqui, buscamos as imagens. A Satiko, a Gisele, a Marilis foram sensacionais, primordiais na investigação, nos auxiliaram demais. O pessoal da Faculdade de Biologia aqui da USP foi essencial na investigação. Por quê? Elas mesmas não sabiam que tinham sido furtadas na FAO. E o Laércio e o Valnick estiveram na Faculdade de Biologia, querendo consultar os acervos raros lá. Percebendo, as funcionárias lá, percebendo que não se tratavam de aluno ou um professor ou pesquisadores, desconfiaram. A funcionária tirou uma foto do RG dele, rapidamente fez uma pesquisa, viu de quem se tratava. Ele estava usando o RG original, ele é cara de pau. Ele é cara de pau. Marquem isso. Ele usou o RG original, rapidamente ela fez uma pesquisa na internet. Se você jogar o nome dele na internet, vão aparecer diversas matérias, condenações, inúmeras informações. Ela, muito ligeira, tirou uma foto e passou para outras bibliotecas o que tinha acontecido. A FAO imediatamente falou, poxa, eles vieram aqui. E foram verificar o acervo. E identificaram o furto. Só que aí nós já tínhamos a qualificação de um dos indivíduos. E lá, a FAO tinha as imagens. Eu analisei todas as imagens durante dias. Busquei no nosso banco de dados policiais todas as informações, coautores do Laércio,
E a partir daí, de um dos coautores, que foi o Sr. Valnick Bueno, nós apresentamos a foto para elas, tanto na biologia quanto na FAO, e elas identificaram positivamente o Valnick. Ou seja, já tínhamos os dois qualificados. Já sabíamos quem eram os dois. Diante disso, nós tínhamos que levantar todas as informações possíveis deles, todos os endereços. Laércio tinha 3 endereços cadastrados, Valnick mais 2. Eu tinha que checar todos os endereços. Entendam a complexidade e a dificuldade da investigação policial. Eu tinha que fazer todos os locais. Várias vezes. Muitas vezes, vigiar os locais para determinar onde eles realmente residiam. Passamos muitas horas monitorando os endereços para poder se certificar onde eles moravam, onde eles estavam. Mas os outros endereços não podiam ser descartados porque poderiam servir de depósito para as obras. Foi feito nesse meio tempo, a Faculdade de Direito do Lago São Francisco também entrou em contato com elas e posteriormente comigo, relatando também um furto, em que obras que estavam expostas numa sala da reitoria, se não me engano, expostas em uma vitrine, com cadeados, os cadeados foram cortados e as obras substituídas. Vejam, alguém falou sobre substituição para não chamar a atenção. Se atentem ao modus operandi. Foram substituídos os livros e elas mesmas não perceberam. Pensaram, poxa, cortaram o cadeado, mas não levaram. Já tinham levado. Nós fizemos um relatório com todas essas informações. Eu, pessoalmente, colhi todas as informações, detalhes. A Faculdade de Direito tinha uma planilha de entrada, onde constava a entrada de quem? O senhor Laércio Rodrigo de Oliveira. Dando o seu RG, o número do seu RG verdadeiro e o seu telefone celular verdadeiro. Por incrível que pareça. Ele é tão cara de pau que esses 5 volumes que ele furtou das vitrines da Faculdade de Direito, um deles, raro, existiam mais 2 exemplares que só aquela faculdade tinha dentro do acervo. Ele pediu para consultar os 2 e levou mais os 2. Então ele levou os 3 daquele exemplar. Por isso nós tínhamos um controle. Porque se ele tivesse furtado só o que estava na vitrine, nós não temos imagens, nós não temos controle de acesso. O único vínculo que eu faria com ele até aquele momento é a entrada para a consulta. Apenas, o que também não é subsídio suficiente. Eu não posso acusá-lo de furto só porque ele foi consultar, infelizmente. Então, tudo isso foi colocado dentro de um relatório substancial para que nós conseguíssemos um mandado de busca na casa, diante das imagens. Foi feito um relatório em cima das imagens da FAO, em que eles, em muitos momentos, escolhem o que querem, vão até o fundo, longe do alcance da câmera, porque só tinha uma na frente, e voltam arrumando as vestes, num forte indicativo de que tinham escondido alguma coisa debaixo da blusa, ou debaixo do paletó, no caso do Valnick, porque ele se apresentou como professor, e o Laércio como estudante. Todas essas informações foram colocadas dentro de um relatório e, felizmente, o mandado de busca foi concedido. Mais uma dificuldade que eu quero expor para os senhores. Crime de furto. A justiça não concede um mandado de prisão. Dificilmente. Quase impossível. Uma interceptação telefônica, então nem pensar. Nós tivemos que monitorar meio que na raça isso aí. Eu, pessoalmente, felizmente, moro no mesmo município que o Laércio, São Bernardo do Campo. Eu identifiquei onde ele realmente morava. Eu o monitorei pessoalmente. Então, eu tinha que contar com a sorte, vejam a dificuldade, eu tinha que contar com a sorte de cumprir esse mandado de busca no momento que ele estivesse em casa.
E eu tinha as informações que ele ia com muita constância ao Rio de Janeiro. Mas até então ainda não sabíamos por quê. Aparentemente, na nossa cabeça, para comercializar as obras. Mas depois ficou-se sabendo que era para coordenar ou efetivamente fazer os furtos na UFRJ. Muitas vezes para o Rio de Janeiro. Então eu tive que monitorar a residência dele e cumprir esse mandado de busca no momento que ele estivesse em casa e torcer para que lá houvesse um exemplar furtado de qualquer instituição para que, pelo menos, eu pudesse enquadrá-lo num crime de receptação e poder prendê-lo. E, graças a Deus, foi o que aconteceu. O empenho não foi em vão. Todos os locais foram feitos ao mesmo tempo. Tá? Eu vou acelerar aqui, que só faltam 5 minutos. Todos os locais, só para vocês entenderem a complexidade, várias equipes foram utilizadas. Todos os locais tinham que ser invadidos ao mesmo tempo. Tanto que o senhor Valnick Bueno tinha um mandado de prisão contra ele foi preso de pronto e foram encontrados uma coleção valiosa da UFRJ na casa dele. E alguns exemplares da FAO na casa do Laécio. Ex-libris, etiquetas de lomba. A primeira página dos exemplares rasgadas, dilapidadas, jogadas num lixo no quarto dele. Tudo isso foi apreendido por mim. Eu vasculhei o lixo dele todo para achar isso aí. Então entendam a complexidade disso. Não falta empenho da polícia. É que a legislação também não ajuda. Como que nós interligamos os crimes? Rapidamente. Exemplares apreendidos na casa do Valnick eram da UFRJ. Exemplares apreendidos na casa do Laécio eram da UFRJ de uma coleção. E essa mesma coleção, outros exemplares foram usados para substituir aqueles livros da Faculdade de Direito. Então, a gente conseguiu, nesse momento, linkar ele à UFRJ, à FAO e à Faculdade de Direito. Ele usou livros da UFRJ para substituir os livros da Faculdade de Direito, para colocar no lugar, porque eram parecidos. Tá? Nas últimas informações, ele ainda tentou mandar, em março, e eu acho que é o mês passado também, exemplares da UFRJ para o exterior. Foi interceptado pela Receita Federal um pacote com 3 exemplares, né? Foi comunicado ao IFAM para as devidas providências e esses exemplares iam para a Holanda. Tá? Eu vou falar rapidinho aqui, medidas de contenção. Isso é a minha opinião. São medidas simples, rápidas, tá? Com custo pequeno. Câmeras, né? Bem posicionadas e de uma qualidade razoável. Sistema datiloscópico de identificação. Digital, gente. Qualquer condomínio comercial hoje em dia, você chega lá, apresenta o teu documento original, ele tira uma foto de você, você mete o teu dedão lá, ele preenche uma ficha de cadastro. Por que nós não podemos fazer isso no acesso de uma biblioteca? Sala de consulta é diferente do local de armazenamento. Pegou lá, vai consultar aqui, longe do resto das obras. De preferência, sob supervisão, né? Que seria o acompanhamento durante a consulta. Treinamento de pessoal. O pessoal tem que entender que está lidando com um bem público especial, né? Que demanda certos cuidados, né? Então esse pessoal tem que ser treinado, né? Banco de dados de suspeitos. Vocês mesmo podem se informar entre vocês. Essas pesquisas podem ser feitas na internet. Suspeitos que entraram, foram presos juntamente com ele ou mesmo isoladamente, como no caso do Leonardo. Vocês podem ter esse banco de fotos, esse banco de dados dos suspeitos. E a troca de informações. Gente, vocês falaram muito aqui isso.
vocês têm que expor as suas feridas. Vocês têm que colocar isso para fora. Vocês têm que se conversar. Vocês são parte importante nisso. Vocês são detentores das informações. Muitos daqui não sabiam que um tinha sido furtado, ou roubado, ou etc. Vocês têm que compartilhar essa informação. Isso é importante para vocês. Criar esse vínculo entre vocês para que vocês possam se proteger desses ladrões. Muito obrigado.